por isso que a gente está sendo obediente aí com o técnico de só começar quando ele diz que... Boa tarde a todos, vamos retomar agora nossas atividades da tarde. É com muito prazer que eu apresento a próxima palestrante, a professora Ana Catarina Hellmeister, da USP de São Paulo, né, e há muitos anos a editora da revista do professor de matemática. Né, a professora, inclusive, que ela já distribuiu aí, então ela vai falar sobre funções, gráficos e realidade. Obrigada, Ana. Obrigada a você. Bom, boa tarde a todos. Eu estou distribuindo uma folha avulsa com alguns gráficos, então cada um de vocês deve ter recebido uma folha dessas. Alguém não recebeu? Eu vou passar, e um exemplar do número 63 da revista do professor de matemática. A Sueli vai levar até aí, e se alguém ainda não tiver, eu tenho mais aqui, revistas e esse material impresso. Bom, essa minha palestra, ela está dentro de um pacote de duas, na verdade uma oficina, de duas oficinas e duas palestras que representam neste evento a RPM, que é a revista do professor de matemática. Então, só rapidinho, eu acho que todos vocês conhecem a revista, eu só gostaria de saber quais de vocês não são professores responsáveis por escolas da UBMEP? A maioria, quer dizer, quase todos são responsáveis, é isso? Então, tá. Então, os responsáveis ganham a assinatura, ganharam ano passado e ganham de novo esse ano uma assinatura da revista, está dentro do projeto da UBMEP. Então, vocês que são professores responsáveis por escola, ou já receberam ou receberão na próxima semana esse número 63 nas escolas. Os endereços que a UBMEP dá são o das escolas. Então, as revistas são mandadas para a escola de vocês com o nome de cada professor na etiqueta. Então, por favor, procurem junto às escolas. Então, vocês receberão 2 exemplares da 63, esse que vocês ganharam agora e o que vai chegar pelo correio, porque todos vocês estão cadastrados como assinantes desse ano, que essa assinatura vigente, ela consiste dos números 63, 64 e 65. Eu distribuí a 63 porque eu vou trabalhar em cima de um artigo meu que está aí, que é uma funções interessantes. Então, nós vamos trabalhar com as funções que estão desenvolvidas aí no artigo, e mais essas que estão nessa folha avulsa que vocês receberam. Então, eu peço o seguinte, quando vocês receberem o exemplar 63 na escola, por favor, doem esse que vocês receberam agora para algum colega, professor de matemática, que não pôde estar aqui. Então, para que vocês não fiquem com 2. O objetivo é divulgar a revista. Bom, então, se vocês todos são professores responsáveis, a maioria já conhece a RPM, é uma revista dedicada a professores de matemática das últimas séries do ensino fundamental e ensino médio e alunos de licenciatura em matemática, para formação de professores. E ela trata de assuntos variados de matemática, dentro dos conteúdos programáticos, alguns são de ampliação de conhecimento, tem atividades, tem problemas, tem sessão leitor-pergunta, que responde dúvidas de leitor, etc. E nesses eventos todos nos quais eu participo, sempre representando a revista, eu procuro desenvolver alguma atividade que está na revista, para que vocês conheçam a revista e vejam como é que a revista trata determinados artigos. A revista é uma publicação da Sociedade Brasileira de Matemática, né, da SBM, que tem sede aqui no INPA, e que também colabora com a UBMEP. Bom, então vamos lá. Eu vou falar sobre funções. Com todas as diretrizes nacionais e até internacionais, né, pregam a contextualização. Temos que contextualizar, os assuntos têm que ser apresentados de uma forma motivadora, etc. E nem sempre essa é uma tarefa que o professor consegue desenvolver com facilidade. Nesse mesmo número que vocês estão recebendo, tem um artigo que se chama Um Espaço Aberto, que é Contextualização ou Insensatez,
que traz exemplos de contextualizações completamente absurdas e que devem ser evitadas, né? Porque não é como aí está assim, uma professora, um deles é assim, uma professora quer estudar pontos que determinam um triângulo, pontos que determinam e pontos que não determinam. Então começa assim: considere uma festa junina e nós temos que construir bandeirinhas, papapá. E aí, bom, dos pontos seguintes, quais ternas de pontos determinam triângulo e quais não? Quer dizer, é uma coisa meio sem pé nem cabeça. Então, para fazer uma coisa tão artificial assim, é melhor tratar o assunto diretamente e pronto. Mas a parte de funções, especialmente, que é sobre o que eu vou trabalhar aqui, com o que eu vou trabalhar aqui com vocês, ela facilita muito. A nossa vida cotidiana é só abrir um jornal. A vida cotidiana traz milhares de exemplos de funções interessantes que podem ser tratadas em sala de aula, podem e devem, e desde o ensino fundamental, viu? Eu acho que funções não é um tema que tem que ser tratado só lá no ensino médio. Talvez a formalização da função, sim, mas a leitura de gráfico, essa leitura gráfica, essa linguagem gráfica, o que ela significa, a gente pode começar e deve, desde a 7ª, 6ª série, os alunos já entendem. Por exemplo, vamos começar com esse da corrida de motos, aí é o material que vocês receberam, tá? Que eu acho bastante interessante. Esses são dados reais de uma corrida que eu tirei de uma revista argentina, que até a professora Sueli Druck me indicou, e que tem esses dados. Então, isso você pode desenvolver com crianças muito pequenas, e trabalhar a leitura gráfica. Por exemplo, aí nesse é o segundo exercício, né, da folha avulsa. Vocês têm marcados no gráfico, quer dizer, desde que a criança saiba desenhar um sistema de eixos e marcar um ponto no gráfico. Se ela é capaz de marcar um ponto no gráfico, ela é capaz de entender o que esse gráfico das corridas está dizendo. Por exemplo, nessa corrida, aqui estão registradas as posições de 4 motos, a cada intervalo de 5 segundos até os 20 primeiros segundos da prova. Tá certo? Então, por exemplo, a primeira moto, o que ela faz? Nos 5 segundos ela estava perto dos 100 metros, por aí. Tem que pôr uma régua, aí a criança tem que pôr uma régua e medir e anotando as posições. Depois, em 10 segundos, ela estava mais ou menos no 150. Eu estou sem uma régua aqui, eu devia ter feito em casa, mas dá para perceber mais ou menos no 150. Então, dá para introduzir conceito de velocidade. Por exemplo, dá para perguntar para a criança: quando que essa moto número 1 foi mais rápida? Nos primeiros 5 segundos ou no segundo intervalo de 5 segundos? Tá certo? E aí já dá para começar a trabalhar com inclinação da reta. Se tiver no ensino médio, o primeiro segmento é mais vertical que o segundo, portanto, a velocidade teria sido maior. Mas uma criança de 7ª série, ela percebe, nos primeiros 5 segundos, a moto andou 100 metros. Depois, na marca de 10 segundos, ela estava no 150, portanto, ela andou 50. Então, a velocidade no primeiro intervalo foi o dobro da velocidade no segundo intervalo, porque ela andou 100 metros no primeiro intervalo e 50 metros no outro intervalo. Então, dá para introduzir essa noção, inclusive, de velocidade e de leitura gráfica, que é extremamente importante. Ainda analisando esse gráfico da moto número 1, o que acontece com essa moto, hein? Parou, tá certo? Ela parou. Dá para perceber que ela parou. Por quê? Nos 10 segundos, ela estava ali perto dos 150 metros e continuou nos 150 metros. Portanto, a moto parou. E isso é leitura gráfica, isso é interpretação gráfica, né? E isso aí é chavão, mas se um aluno não sabe ler gráfico, ele não consegue ler uma notícia de jornal. As notícias de jornal hoje são muito, principalmente da área econômica, política, pesquisas eleitorais, elas são todas baseadas em linguagem gráfica. Então, se você quer inserir seu aluno na sociedade, quer que ele seja um questionador, ele tem que aprender a fazer leitura gráfica. E dá para fazer com coisas muito simples assim. Então, dá para entender, quer dizer, ele olha no gráfico e ele percebeu, essa moto parou. Tá certo? Bom, aí eu faço várias perguntas, né? Por exemplo, que moto estava em primeiro lugar
depois dos 20 segundos, da primeira etapa da corrida, aí é só olhar a moto que tem o ponto mais alto. Ele vai ter que associar tempo com a posição. Né? Tem um cara lá que vai marcando, tem uma pessoa na posição, né, 5 segundos ele bate, ele vai marcando que posição cada moto está, né, numa rota, nesses intervalos de 5 segundos. Portanto, aqui dá para ver que é mais ou menos a moto número 3, porque na marca 20 segundos ela está ou perto ou acima dos 300 metros. Tá certo? Então, dá para concluir isso. Depois, olha só, essa pergunta 4, que é uma pergunta, fala, não, isso é para ensino médio, para física. De jeito nenhum, é para criança. Eu estou perguntando, alguma das motos manteve velocidade constante? E é nisso que nós estamos batendo. Quer dizer, uma criança de ensino fundamental, ela vai ser capaz de responder isso. Se tiver no ensino médio, ele pode até fazer a equação da reta, etc. Mas o que significa aqui manter velocidade constante num determinado intervalo de tempo, hein? Os pontos têm que estar alinhados. Por que alinhados, gente? Porque se a velocidade é constante, e olha que a criança, a gente subestima aluno, viu? Mas os alunos percebem essas coisas. Porque eles têm que estar alinhados. Por quê? Se nos 5 segundos ela estava numa determinada marca, nos 10 segundos numa outra marca, sei lá, estou, né, meio... Aqui vai 5, 10, 15. De modo que os pontos estejam alinhados. O que significa dizer que os pontos estão alinhados? Significa que essa diferença é a mesma, tá certo? Aqui não, né? Não necessariamente. Esta diferença é igual a esta, porque o intervalo aqui é o mesmo. Pode até trabalhar geometria, pode trabalhar congruência de triângulos, se quiser, porque como os dois são iguais, se eles estão alinhados, você está certo? Então, se aquela diferença é a mesma, o que significa dizer que a diferença é a mesma? Que se ele estava era 50, 100, 150. Ou seja, se a diferença é a mesma em cada intervalo, ele está andando a mesma distância. Ele está andando 50 km nos 5 primeiros segundos, 50 km no outro intervalo, mais 50 km no outro intervalo. Então, é uma interpretação gráfica muito bonita e interessante. Se os pontos estão alinhados, significa que a velocidade é constante. Por quê? A diferença de posição está mantida. Tá certo? Está claro isso? A diferença está mantida, portanto, ele está andando a mesma quantidade de metros nos intervalos de 5 segundos. Então, é uma interpretação, parece óbvio, mas é uma interpretação gráfica importante e que direciona para interpretações mais sérias, mais conceituais depois. Então, aí, dá para discutir isso, e aí é só verificar. Por exemplo, a moto número 1, ela só manteve velocidade constante 0 depois que ela parou, tá certo? Porque ela ficou parada. A moto número 2, nos primeiros de 0 a 5 e de 5 a 10 segundos, ela manteve a mesma velocidade, porque ela andou a mesma coisa, os pontos estão alinhados. Aí também a moto número 3, nos 10 primeiros segundos, e a moto número 4, aparentemente, não tem 3 pontos alinhados. Dá até para trabalhar, aproximar, por exemplo, a moto número 4 lembra mais uma parábola ou uma exponencial. Aí, dependendo do estágio dos alunos, dá para até discutir que tipo de função modelaria esse gráfico, etc. Bom, ou o contrário, claro. Né? Você pode perguntar nas duas direções. Exatamente, pode fazer as duas coisas. Bom, e depois aí, isso é só, né, um exemplo. Aí a pergunta 6, eu pergunto... bom, a pergunta 5, qual foi a variação de velocidade da moto número 4 durante os 20 segundos? Aí eu estou perguntando o quê? A moto número 4 não teve velocidade constante em nenhum intervalo duplo, tá certo? Não tem 3 pontos alinhados. Então, eu estou fazendo... Aí a gente faz a pergunta, tá bom. Como é que foi a variação de velocidade da moto número 4? O que aconteceu com a moto número 4?
a velocidade foi aumentando. Porque é uma curva crescente o tempo todo. É crescente sem ter nenhum trecho de crescimento, digamos assim, diferente, né? Ela não quebra. Porque, olha, e o aluno pode fazer isso. Por exemplo, quanto que ela andou nos 5 primeiros segundos? A moto número 4. Ali uns 20 metros, tá certo? Nos 5 primeiros segundos ela andou 20 metros. Quanto ela andou de 5 a 10 segundos? Uns 60. Vamos fazer um quadro aqui. Vai. Vocês têm uma régua aí, vocês vão me dizendo, porque aqui eu estou... Então, assim, de 0 a 5 segundos, ela andou, sei lá, uns 20 metros, mais ou menos. Tá bom? De 5 a 10 segundos, uns 40 metros. Foi parar ali meio no 60. Então, o aluno já tem que fazer a diferença, tá certo? Para ver quanto que ela andou. De 10 a 15, quanto que ela andou mais ou menos? Quanto que ela andou de 10 a 15? De 5 a 10, ela, no 10 segundos, olha só, até vocês estão com a dúvida, no 10 segundos ela estava na posição 60 metros. Como ela já tinha andado 20, então, nesse intervalo, ela andou 40 metros. Tem que fazer a diferença, tá certo? Eu estou perguntando quanto ela andou em cada intervalo. Portanto, de 0 a 10 segundos, quanto que ela andou? 60 metros. É isso que eu estou colocando. Ela estava na marca 60 metros. Isso é leitura gráfica. Tá bom, de 10 a 15, e de 10 a 15, quanto vocês acham que ela andou? Ela foi parar no 150, mais ou menos? Eu estou sem régua aqui, né? Vai. Quanto vocês acham? Qual é a marca aí nos 15 segundos? Então, ela teria andado mais 90 metros. Mais 90 metros. Portanto... Que posição ela estava no 15 segundos, gente? 60 mais 90. Vocês estão me dizendo que na marca 15 segundos ela estava na posição 150 metros. Tá certo? É mais ou menos porque o gráfico ele não é quadriculado. Ele vem assim no exercício. E nos 20 segundos, finalmente, de 15 a 20, quanto que ela andou de 15 a 20? Uns 100 metros, mais ou menos. Portanto, ela terminou a primeira etapa na marca 250 metros. Tá? É isso que o gráfico está nos dizendo. A gente consegue... Então, o que aconteceu com a velocidade da moto número 4? Ele começou muito devagarinho, depois ele dobrou a velocidade. Tá certo? Depois ele mais que dobrou, então ele foi aumentando. Depois ele aumentou um pouquinho, ele meio manteve. Então, qual foi a técnica desse corredor? Ele começou devagarinho, depois ele deu um pico, ele aumentou muito, e depois manteve mais ou menos a velocidade alta. Dá para perceber a corrida que ele fez. Começou devagar, no meio da corrida deu um pico, aumentou bastante a velocidade e no fim ele manteve a velocidade quase constante, 90 a 100 metros. Tá certo? Bom, aí eu pergunto assim, supondo que isso continue assim, né? Quem que ganharia? Quem que ganhou a corrida foi a moto número 3. Eu pergunto até quem chegaria em primeiro lugar após 30 segundos, mas aí é só extrapolar o gráfico. Eu vou deixar isso por hora. Aí, eu quero que vocês comparem, por exemplo, a moto número 3. Né? A técnica da moto número 3 foi a vencedora, porque a moto número 3 foi a que ganhou a corrida na primeira... Quer dizer, ganhou não, porque é só a primeira etapa. Que estava em primeiro lugar após a primeira etapa. Tá certo? Então, dá para diferenciar a técnica usada pela moto número 4 e pela moto número 3. A número 4 fez isso, que eu acabei de dizer. E a número 3, o que ela fez? O que ela fez?
ela foi constante até 10 segundos. Depois ela deu uma acelerada e manteve. Tá certo? De alguma forma, ele foi um pouco mais constante na velocidade do que a moto número 3. A moto número 3 variou mais. A moto número 4 variou mais. A moto número 3 deu uma acelerada uma vez só. Usou só uma vez o acelerador, digamos, tá certo? Porque ele foi com velocidade constante e depois acelerou. Acelerou quanto? Dobrou a velocidade? Tudo isso dá para perguntar para o seu aluno. Ele dobrou a velocidade quando ele acelerou? Estou na moto número 3 agora. Como é que estava a moto número 3? Ele estava andando mais ou menos 50 a cada 5 segundos, não é isso? No começo? Mais ou menos 50 a cada 5 segundos. De 0 a 5, 50 metros. De 5 a 10, mais 50 metros. E de 10 a 15, o que ele fez? Quanto ele andou? Dobrou. Ele andou 100 metros. Tá certo? Então, ele foi numa velocidade, daí ele dobrou a velocidade e se manteve nessa velocidade o dobro. Tá certo? Então, tá bom. E aí dá para fazer, aí dependendo do nível, dá para fazer equacionar essas retas, etc. Mas, por enquanto, eu quero uma coisa assim, básica, leitura gráfica só. Dá para jogar isso aqui para um aluno de ensino fundamental e discutir esse tipo de coisas na sala de aula. Uma outra coisa, e aqui também é inclusão, né? Porque eu estou trabalhando com... Eu peguei um pouco antes, peguei ontem, antes de vir para cá, eu peguei os gráficos que traduzem os casos notificados de dengue. É só entrar no site do IBGE, aqui, nas últimas semanas de 2005 e nas primeiras de 2006. Certo? Isso aqui é a interdisciplinaridade que tanto pregam por aí, né? Mas dá para estudar matemática aqui, estudar a equação de reta numa situação real, trabalhar com a equação da reta numa situação real. Não assim, acha a reta que passa pelo 1, 2 e pelo menos 1, 3, sabe? Ou acha a equação da reta, a raiz da reta 2x menos 3, y igual a 2x menos 3. Isso daqui é uma situação real, é Brasil, é verdade. E eu fui atrás da história do dengue, porque em São Paulo agora, saiu no jornal, inclusive, os casos de dengue tiveram um aumento tremendo, aumentaram assim 80%, os casos notificados de dengue agora, nessas últimas semanas. Então, mas aí, na verdade, não tinha, estava registrado até a 13ª semana, então esse aumento brutal que saiu agora ainda não estava lá no site do IBGE. Mas então, olha só, por exemplo, aqui são os gráficos do estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. São os casos notificados de dengue. Então, como é que eu posso trabalhar isso? Por exemplo, primeiro, jogar para o aluno, olha isso, como é que é o comportamento da doença nesses dois estados? O que esse gráfico está dizendo? Que cresceu absurdamente no começo de 2006. Tá certo? Né, não sei se foram as condições sanitárias, ou se foi o verão, ou se as condições sanitárias diminuíram, as políticas de combate ao mosquito da dengue se pararam. Até uma coisa interessante, cruzar dados para justificar esse aumento. Então, o que dá para perceber é assim, em 2005 a doença estava bem controlada, no fim de 2005, isso aqui é semanas, né? Semana 40, 41, até 52, depois 1, 2, 3, até a 13ª semana. Portanto, até que mês está isso aqui? Isso aqui está bem recente. 13ª semana é que mês, por exemplo? A gente vai ter que perguntar isso para o aluno. É o quê? Dá para contar certinho se pegar um calendário, porque tem, né, tem semanas que... Tem meses que tem 4 semanas e meia, tal, até dá para contar. Então, manda o aluno pegar um calendário e contar direitinho e descobrir a data. Mas aqui para nós é mais ou menos quando? Vai, vamos pensar 4 semanas por mês. Desculpe, 2006. Eu estou pensando em 2007. Desculpe. Não é tão recente assim. Não, eu confundi. É 2005 e 2006. Claro, para estar no site... Eu estou confundindo 2006 com 2007, desculpem, você tem toda a razão. É do ano passado. O crescimento foi agora, em 2007. Eu estou achando que é esse ano, não é? É o ano passado isso aqui, tá? Do ano passado. Então, que mês do ano passado?
março, mais ou menos março, abril, por aí do ano passado, tá certo? Semana 13. Primeira semana de abril, tá certo? A gente está por aí. Bom, então que isso a primeira coisa que eles percebem é que em 2005 estava mais ou menos controlado e no começo de 2006, que é verão, em geral isso acontece porque verão tem mais, o mosquito se reproduz mais, etc., teve um aumento brutal. Aí eu pergunto assim, a primeira coisa, supondo que o gráfico, agora eu estou pensando no ensino médio, 8ª série, que ele já tem equação de reta. Supondo que a tendência de queda agora, em 2006, já em 2006, aqui, a tendência de queda na 13ª semana de 2006, no fim. Supondo que essa tendência de queda se mantenha, quando que a doença estaria erradicada em Minas Gerais? Erradicada é 0 casos, tá certo? 0 caso. Não, a gente não pluraliza o 0. É 0 caso. Então, como é que eu tenho que fazer isso? Primeiro dá para fazer uma extrapolação gráfica. Que você pode prolongar a reta e ver mais ou menos onde bateria. Não cabe no papel. Mas, eventualmente, ele poderia até fazer uma adivinhação gráfica. Ou então, está aí um ótimo exemplo de determinar a equação da reta e a raiz dessa reta. Vamos pegar essa reta da última semana indicada aí, da 13ª semana de 2006. Da 13ª semana de 2006. Se vocês olharem, primeiro, aqui está o 2005, etc. Eu vou colocar a semana 0 de 2006 aqui e vou colocar um sistema. O sistema de eixos está aqui, assim, né? Eu vou dar uma deslocada do sistema de eixos para lá. Porque quando a gente trabalha com dados reais, você tem que adaptar o sistema de eixos. E outra coisa importante, com dados reais, as escalas nunca são iguais. Essa história de trabalhar com escalas iguais no x e no y, como a gente faz para a equaçãozinha de reta, etc., também é utópico, porque situações reais, que modelam situações reais, a escala nunca é a mesma. Porque eu estou medindo semanas embaixo, número de casos em cima, ou eu estou medindo, sei lá, estou medindo tempo aqui, tempo embaixo, e qualquer coisa, número de casos de doenças, ou altura de inundação, altura de rio, altura de represa com o tempo, tá certo? Então, não dá para ser a mesma escala. Eu tenho tempo em um, metros ou quilômetros em outro, ou a área de desmatamento, tem um estudo interessante com a área de desmatamento da Amazônia. Então, você põe anos, a escala no horizontal é ano, 95, 96, 97, e a escala na vertical é milhares de quilômetros quadrados. Então, é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. As escalas são completamente diferentes. Essa história de falar que, por exemplo, só isso vocês sabem, mas é bom sempre lembrar, y igual a x, todo mundo diz, é a reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Se e só se as escalas forem as mesmas. Porque é só eu mudar a escala, é só eu trabalhar aqui assim, 1, 2, e aqui vai ser, sei lá, anos, milhares de anos, então aqui é 10 anos, 20 anos, 30 anos, dependendo do que eu quero medir. A reta y igual a x não é bissetriz, coisa nenhuma. Né? A reta y igual a x aqui, ela estaria aqui, ó. 1, ela seria assim, ó, bem baixinha aqui, assim. Tá certo? É só mudar a escala. E na vida real as escalas nunca são iguais. Tá certo? Então, é com isso que a gente tem que trabalhar. Né? Em geral, com escalas diferentes. Então, por exemplo, nesse nosso caso, ele coloca assim, olha, primeiro a marcação que está no gráfico, que é muito interessante para a gente trabalhar com o aluno. A marcação do gráfico está assim, ó. 1 no meio do intervalo, porque isso daqui é a primeira semana. O 2 no meio, aqui é a segunda semana. Tá certo? Agora, se eu for trabalhar, equacionar a reta, etc., eu não posso deixar esse 2 assim. Como é que eu tenho que fazer? Aqui é a semana 0. Então, aqui é a semana 1. Tá certo? Fim da semana 1. Nesse ponto, é fim da semana 2. Então, eu tenho que colocar a escala assim. Eu tenho que colocar uma escala no gráfico para poder pegar a equação da reta. Então, é uma primeira coisa que tem que observar. Então, esse 1 no meio é a semana de 0 a 1, quer dizer, é a primeira semana.
Tá certo? Do dia 0 até o dia 7, do dia 1 até o dia 7. Sei lá, é a primeira semana. Esse 2 no meio indica a segunda semana. Portanto, é quando está variando da semana 1 até o fim da semana 2. Então, primeiro, eu tenho que ajeitar a escala no meu gráfico. Tá certo? E vai embora, etc. Até aqui, assim, tem 13. Aqui tem o 13 no meio, porque é a 12ª semana, a 13ª semana. Tá? Portanto, aqui é o 12, aqui vai ser, eu vou colocar aqui o meu ponto 12 e aqui o meu ponto 13. Eu tenho que primeiro organizar a minha escala. E o que está medindo embaixo? Intervalos de 7 dias. Cada unidade no eixo horizontal indica um intervalo de 7 dias. E cada unidade no eixo vertical indica casos. Tá certo? É o número de casos. Então, e olha só, que como não dá para comparar as escalas, tá certo? Tem nada a ver uma escala com a outra. Né? Tanto que aqui ele começa com 200, depois 400 e vai embora, né? 600, 800, etc. Seja qual for a unidade adotada, a gente não tem. Quer dizer, uma unidade de 7 dias embaixo, no horizontal, está equivalendo a 200 casos no vertical. Tá bom? É isso que a unidade aqui são 7 dias, uma semana, e a unidade no eixo vertical são 200 casos. Cada unidade lá, estou trabalhando com 200 casos. Tá bom, então eu estou perguntando assim, para ser erradicado, aí o que eu tenho que fazer? Eu quero esse segmento final de reta do gráfico preto, que é Minas Gerais. Tá bom? Esse segmento final de reta, eu quero determinar quando é que a reta, eu tenho um pedaço aqui assim, e eu quero determinar quando é que essa reta cortaria o eixo horizontal, que é onde eu teria 0 casos. Tá? Então, agora eu vou achar a equação dessa reta para achar em que x o y dá 0. Tá? Então, para aquele segmentinho de reta que está lá no fim, eu preciso de 2 pontos para determinar a equação da reta. Então, que 2 pontos a gente tem aí? Um está no 12,5, porque cada vértice aí está mais ou menos no meio da semana, tá certo? Está mais ou menos no meio da semana. Deixa eu pegar aqui, ó, aqui eu pus uma régua. Está mais ou menos no meio da semana. Então, assim, um primeiro ponto seria 12,5 e mais ou menos 750. Vê se vocês concordam, ó. Um ponto desse segmentozinho, aqui eu pus uma régua, vi mais ou menos, e aí é ordem de grandeza. Tudo isso para o aluno é aprendizado. Ele tem que ver, olha, por que é 750? Porque está ali entre 600 e 800. Se vocês olharem aqui no 12,5, ele vem parar aqui. É que aqui no meu não está, mas ele está meio aqui assim, ó. Ele está aqui assim, no 12,5. Está um ponto por aqui. Então, se aqui é 600, aqui seria 700, aqui seria metade, então seria 750. Então, tem que estudar a proporção. É uma maneira, né, de trabalhar com proporção para obter o ponto 750. Então, no meio da 12ª semana, portanto, na minha escala, no ponto 12,5, o número de casos é 750. Eu preciso de mais um, que eu vou lá no 13,5, mais ou menos. É no 12,5? No 12,5 e no 13,5, mais ou menos, tá certo? Tá claro aí? É 13,5. No 13,5, para mim, está mais ou menos no 500. Vocês concordam com isso? No ponto... É 13... Não, aqui é 11,5, não é isso? 11,5. 11,5, que é no meio da 12ª semana, está no 750. Então, é no 11,5.
E no meio da 13ª semana, que é de 12 para 13, então no 12,5, está mais ou menos no 500. Concordam com isso? É difícil olhar aqui. Vocês que estão com régua, está mais ou menos isso? Tá bom? Então, seriam 2 pontos do segmento final da reta. Como é que eu acho a equação dessa reta, então? Primeiro, o coeficiente angular dela, que é a inclinação. Né? Como é que a gente faz a inclinação? A diferença dos y dividido pela diferença dos x. Numa situação real. E isso dá quanto? Menos 250. Claro, tem que dar negativo, porque a reta é decrescente. Então, dá menos 250. Como é que ficaria a equação dessa reta, então? Não, olha, eu fiz esse y menos esse. Então, esse x menos esse. Esse é o ponto A e esse é o ponto B. Então, é o y de A menos o y de B, x de A menos x de B. Se trocar, dá positivo, e tem que dar negativo, né? Porque a reta é decrescente. Então, olha só, é uma equação real, com dados reais. Então, a equação não é uma coisa 2x mais 1, né? Como a gente costuma trabalhar. Como é que é a equação dessa reta? Agora, pode usar isso daqui. Tem o coeficiente angular e considera um dos pontos quaisquer dela, ou A ou B. Então, como é que vai ficar a equação? Vamos pegar o ponto A. Então, vai ficar... Não, ponto B, vai. Y menos 500 vai ser menos 250... x menos 12,5. Eu peguei o ponto de baixo, peguei o ponto B. Então, olha aí a equação da reta. Essa é a reta que está dando o número de casos de dengue nas semanas 12, 13, 14, sei lá, em Minas Gerais. Pode ser o A ou B. Eu escolhi o B. Tá? Pode usar o A ou o B. Pode, desde que ele saiba a equação de reta. Sistema, qualquer coisa. Pode, qualquer coisa. Quanto antes a gente introduzir certos conceitos, melhor. Tá bom, e agora o que eu estou procurando? Eu estou procurando o x que me faz o y, para que x o y é 0. Porque eu quero que a reta encoste lá no eixo horizontal, ou seja, eu quero a raiz dessa reta, dessa função polinomial de primeiro grau. Bom, se o y vai ser 0, eu vou igualar o y a 0, então eu fico com menos 500, é igual a menos 250x mais 250 vezes 12,5. Agora é só passar para lá. Aí vai ficar assim, 250x vai ser 250 vezes 12,5 mais 500. E aí tem que fazer... Aí, ó, já dá para fazer mais fácil, né? Ó, divide tudo por 250. Não precisa fazer a conta. A gente tem que ensinar o aluno a fazer conta também. Ninguém vai multiplicar o 250 por 12,5, nada disso. Vai dividir tudo por 250. Tá certo? Aí o x vai ficar o quê? 12,5 mais 2. Ou seja, na semana entre a 14ª e a 15ª semana, se as coisas continuassem bem, não ter, o número de casos seria 0. Perfeito, claro. Isso é a própria reta. A variação do y igual nas variações iguais do x. É exatamente isso. Sim.
Exatamente. É isso que é a história da moto. Se os pontos estão alinhados, a variação é constante. Então, aqui, se ele está supondo alinhado, a variação é constante. Então, vai ser 250, 250, 250. A cada semana vai cair 250 casos. Muito bom. Se o aluno percebe, isso é muito bom, né? Esse tipo aí, ele já está se encaminhando para a equação de reta e tudo mais. Tá? Aí tem várias perguntas. Por exemplo, taxa de variação. Toda vez que a gente fala em reta, a gente deve falar em taxa de variação. Porque, para que se vocês se lembram da derivada, né? Y igual a x mais b, o que é a derivada? A, que é o coeficiente angular ou a inclinação da reta. Isso mede a taxa de variação. É justamente isso que você está dizendo. O que quer dizer que a taxa, o coeficiente angular é o menos 250? Que a taxa de variação está sendo esse menos 250. Porque lá eu estou tomando intervalos unitários embaixo. Tá certo? Então, taxa de variação. A taxa de variação é medida pela inclinação da reta, pelo coeficiente angular. Então, uma pergunta interessante é assim: onde é que teve uma piora, quer dizer, a maior variação, quer dizer, o maior aumento de casos de dengue? Em todo esse gráfico. É só olhar no gráfico e ver qual a reta que está mais em pé. E isso é interpretação gráfica. E aí dá para ver que é onde? Lá entre a 9ª, a 11ª semana no Rio de Janeiro. É o trecho que a gente tem mais inclinado na direção da vertical desse gráfico todo. Então, foi no Rio de Janeiro, nessas semanas, que nós tivemos o maior aumento do número de casos. Olha, não é dizer que é o maior número de casos, tanto que não é o maior número de casos. É a maior taxa de variação. Isso que é importante falar. É a maior taxa de variação. Não é o maior número de casos. Essa é uma diferença sutil que tem que colocar. Porque, olha, até que não era tanto, o número de casos estava baixo no Rio de Janeiro aqui, olha, né? Mas aí, de repente, aumentou. Então, é a maior variação no número de casos. Ou seja, de 2 para 4 varia mais do que de 90 para 100. Vocês concordam? De 90 para 100, a taxa de variação é menor do que de 2 para 4. É isso que é importante. O número de casos não depende da taxa de variação. A taxa de variação é o quanto aumenta. Certo? Então, e isso no estudo de reta é um assunto que dá para tratar com bastante propriedade. O que é taxa de variação? Para as duas, justamente. Então, o que você tem que procurar? Segmentos de retas paralelas, que tem o mesmo coeficiente angular. Quer dizer, a taxa de variação é igual em que períodos de tempo? Então, quando as retas são paralelas. E aí tem um monte de possibilidades, né? Um monte de perguntas que se pode fazer em cima de uma situação real desse jeito. E eu acho importante, assim, trabalhar com números de dados reais, números que têm algum significado, né? Eu acho que fica mais interessante e mais útil. Tá bom. Vamos lá agora para o... Nossa, acaba às 3 isso, né? Vamos falar um pouquinho desse meu artigo, agora, funções interessantes aqui, que está aí na RPM 63. Bom, esse artigo se originou de uma situação bastante real. Foi o aumento de corrida de táxis em São Paulo, que aconteceu no começo do ano. Eu moro em São Paulo e eu vou, assim, dias do meu rodízio, às vezes eu vou da minha casa para a USP de táxi. E é uma corrida mais ou menos de 10 quilômetros. Aí estava um domingo, lendo o Estadão, sentada, e estava lá. O aumento das corridas de táxi em São Paulo. E o que aconteceu, a notícia do Estadão é assim, eles dão o aumento da bandeirada e o aumento do quilômetro rodado. Então, o que aconteceu era assim, a bandeirada era 3,20, passou para 3,50. Eu vou colocar aqui, preço P1 é o preço antigo, seguindo a nomenclatura que está aí. Preço P2 é o preço atual, depois do aumento. P1 e P2. E o quilômetro rodado? Então, isso aqui é bandeirada. Bandeirada.
O quilômetro rodado passou de 1,80 para 2,20. Tá? Aí eu falei, bom, quanto... Eu estou sempre assim, bom, a inflação foi, né, aquela coisinha lá, 1%, sei lá o quê, e aí a corrida de táxi está aumentando quanto, né? Eu falei, qual é o aumento percentual da minha corrida de táxi de 10 quilômetros? Foi assim, eu peguei um lápis e comecei a fazer, e percebi que dá uma função muito interessante. Foi aí que eu resolvi escrever. Mas é puramente do cotidiano, porque daí eu fui fazer, bom, aumento na bandeirada. Eu queria saber quantos por cento aumentaria a minha corrida, para eu saber quantos por cento eles estavam aumentando a corrida de táxi. Que a gente tem lá a inflação, etc. Porque é sempre assim, né? O salário da gente aumenta 0, ou 2, ou 3%, e o táxi, vocês vão ver, aumenta 20%, né? A gasolina aumenta 6%. Então, eu queria saber quantos por cento estava aumentando a minha corrida de táxi. Aí eu comecei assim mesmo. Bom, a bandeirada, é só fazer a conta. Se vocês fizerem a conta aqui, o aumento na bandeirada foi mais ou menos 9,3%. Eu fiz a conta, vocês são capazes de fazer, de 3,20 para 3,30, dá para calcular essa porcentagem. E o aumento no quilômetro rodado dá aproximadamente 22,2%. Aí eu falei, poxa, e aí? E uma corrida de 10 quilômetros aumentou quanto? Tá certo? De fato, eu falei, e aí? Como é que eu vou fazer essa conta? Né? Ou uma corrida de 3,5 km, como eu coloquei aí no artigo, quer dizer, como é que é? Né? Qual é o aumento? Quanto é que vai aumentar na minha corrida? Primeiro, vocês acham que o 22,2 é o máximo possível de aumento ou pode ter aumento maior que o 22? Olha só, tem uma porção de perguntas. Eu falei, será que o 22 limita? O aumento máximo das corridas vai ser 22%? Vai ser o aumento da quilometragem? Ou o aumento da bandeirada entra? Como é que eu vou fazer a conta? Como é que eu vou fazer a conta? Né? Tá, aí tudo bem. A corrida de táxi, muito bem lembrado, estava me esquecendo de observar, ela é uma função de duas variáveis. Ela tem tempo e quilômetro rodado. Certo? É tempo e quilômetro rodado. Porque quando para, aí tem um mecanismo que vai aumentando pelo tempo. Mas aí dava uma função de duas variáveis e eu acabei desistindo. Falei, não vou fazer isso, porque, na verdade, a minha corrida, eu moro mais ou menos perto da cidade universitária, eu ando um trecho muito grande dentro da cidade universitária. Na cidade universitária não tem semáforos e não tem congestionamentos. Então, eu falei, bom, eu vou supor a corrida sem semáforos e sem congestionamentos. Uma corrida, assim, que não se para. Por exemplo, uma corrida dentro da cidade universitária. A cidade universitária, não sei se vocês conhecem, é enorme, ela tem quilômetros e quilômetros. E qualquer corrida lá dentro, ela não para por congestionamento e nem para por semáforos, porque não tem. Agora até tem um no meio de uma avenida, mas vamos supor essa condição ideal para poder trabalhar no ensino médio. Tá certo? Poder trabalhar no ensino médio, porque senão fica a função de duas variáveis. E aí, no tempo, fica difícil. E aí eu comecei a trabalhar. Falei, bom, como é que é essa função? Aí a primeira coisa que me chamou a atenção é assim, esse negócio não é contínuo. Porque o taxímetro, eu não sei aqui no Rio, nos outros estados, em São Paulo roda de 30 em 30 centavos. Aqui eu não sei, eu não reparei quando eu vim para cá. Mas é assim, o taxímetro, aliás, todas as funções da nossa vida real, quase todas, tarifação de telefone por minuto, que agora é essa tarifação, nada é contínuo, porque não dá para tarifar a cada fração de segundos. O telefone, eles tarifam a cada 6 segundos. 6 segundos, tarifa. 6 segundos. 10, agora a tarifação nova, eu também fiz uma oficina com a função tarifação de telefones por minutos agora. Tarifação de ligações telefônicas de fixo para fixo, que a Anatel mudou. Então, o aumento é de 6 em 6 segundos, porque vocês percebem, todo mundo trabalha como se fosse uma variação contínua, e não é. Porque não dá para tarifar a cada 1/10 de segundo. Não tem uma máquina que faça isso. Você está lá falando e ele vai aumentando, sabe? 10 centavos por minuto, 10 centavos dividido por 60 segundos, ele não consegue virar a cada segundo. Então, a máquina funciona de 6 em 6 segundos. Então, como é que é a função, gente? Está aqui. 6 segundos pula,
fica. 6 segundos pula, fica. Como o táxi. Então, uma das primeiras coisas que eu pensei, essa função é uma função em escada. Por quê? O taxímetro vira de 30 em 30 centavos. Ele não é contínuo, ele não vai virando continuamente, porque as máquinas não conseguem fazer isso. As máquinas têm mudanças discretas. E isso gera função em escada, que é uma função muito interessante, que a gente nunca faz com os alunos no ensino médio. Mas é um exemplo de função que a gente tem que trabalhar. Porque, olha só, o taxímetro ele faz assim, olha. Então, eu comecei, quero fazer minha conta, quero saber quantos por cento aumentou a minha corrida. Então, a primeira coisa que eu observei foi o seguinte. Bom, é de 30 em 30 centavos. Então, como roda? Roda de que jeito? Né? Na função P1, que é a antiga, era 1,80 por quilômetro rodado. 1,80 por quilômetro rodado, tá certo? Então, 1,80 dividido por 0,30, isso vai dar 6. Ou seja, no preço antigo, o taxímetro virava 6 vezes por quilômetro rodado. Tá certo? De 30 em 30 centavos. No quilômetro rodado, ele aumenta 1,80. Portanto, o taxímetro muda 6 vezes a cada quilômetro rodado. Mudava no preço antigo. E no preço novo? No preço novo, é 2,20 o quilômetro rodado. Dividido por 0,30, isso dá uma dízima. Nem muda um número inteiro de vezes no quilômetro rodado. Já é uma coisa interessante. No preço antigo, a cada quilômetro rodado, o taxímetro virava um número inteiro de vezes, 6 vezes. 30, 30, 30, 36 vezes para dar 1,80 no quilômetro. No preço novo, não. Para marcar ele nunca marca o 2,20, na verdade, tá certo? Porque ele vai de 0,30 em 0,30, a não ser que tenha múltiplo de 0,30 e de 2,20 lá. Aí ele marca, mas ele não muda um número inteiro de vezes no quilômetro rodado, foi a primeira observação. Tá? E fica parado, ele vira 30 centímetros e fica parado um tempo. Aí eu liguei para os pontos de táxi da USP, comecei a conversar com um taxista. Eu falei, escuta, quanto que a gente roda antes dele virar os 30? Virou 30 centavos para virar de novo? Que distância a gente roda? Homem em geral tem uma boa noção, né, de distância, assim, ainda mais taxista. Ele fala, 150 metros, 200 metros, 1,5 quarteirão, 2 quarteirões, que ele vira. Eles não sabem, ele não tem esse dado. Ele fala, mas quem faz isso é o Inmetro. O Inmetro que decide a quanto, né, porque tem que rodar um X de metros para o taxímetro virar. O taxímetro é ajustado para isso. Então, os taxistas não sabiam. Mas aí eu fui fazer a conta. Se ele é 6 vezes por quilômetro rodado. Então, antigamente, 1 quilômetro são 1.000 metros. Dividido por 6... Porque ele durante 1.000 metros, ele vira 6 vezes. Então, dividido por 6, toda essa continha era um domingo de manhã lá. Tá vendo? Eu peguei o meu jornal. Então, dividido por 6, ele vai... Isso aqui dá 166, dá uma dízima também, metros. Ou seja, a cada 166 metros, no preço antigo, o taxímetro marcava. Virando lá os 30 centavos. Andava 166 metros e virava. Tá? Tudo é aproximado, porque também o taxímetro não pode rodar 166,6666 metros. Mas aproximadamente era isso. E no preço novo, claro que como é mais caro, ele tem que virar antes, numa distância menor, tá certo? Então, qual vai ser a distância? Seria 1.000 metros dividido por esse 7,333, que é o número de vezes que ele muda durante o quilômetro rodado. Tá clara a ideia? Eu queria saber assim, de quanto em quanto o taxímetro vira? De quanto em quanto, né? De que distância eu ando 1 quarteirão e o taxímetro vira? Eu ando 1,5 quarteirão e o taxímetro vira? É isso que eu estava atrás. Bom, aí você faz essa conta, claro que dá menor, também dá uma dízima e dá mais ou menos 136 metros. Então, antigamente, no preço antigo,
começava no 3,20 e a cada 166 metros rodava 0,30, 0,30, 0,30, 0,30. Atualmente começa no 3,50 e a cada 136 metros o taxímetro roda. Certo? Tá rodando. Então aí eu fui fazer o gráfico. Como é que é o gráfico dessa função? Então aí, eu não vou desenhar na lousa porque é um gráfico em escada, por isso que eu dei a revista. Vocês têm... Que página tá isso? Até eu perdi. Na página 25, vocês têm a função em escada da P1, do preço antigo, e do preço novo. A função em escada. Tá? Que é a função real, porque é assim que o taxímetro vira. Então, para eu saber o preço, eu tenho que olhar lá, descobrir em que degrau eu estaria. Esse é o preço real. Qual é o degrau que eu vou cair? Tá certo? Porque... E aí tem uma coisa que é uma aproximação razoável, que é a função afim. Se vocês olharem, isso que me chocou um pouco, os textos didáticos, em geral, eles trabalham com essas coisas de corrida de táxis ou situações similares. E eles dão a função que daria o preço como uma função afim, ou seja, uma reta, né, cujo gráfico é uma reta. Eles diriam assim, olha, vocês podem procurar, eu vi isso em 1 ou 2 textos didáticos de ensino médio. Eles colocam assim, a função P1, que é a função que daria o preço antigo, seria abandeirada mais x vezes 1,80, onde x é o número de quilômetros rodados. Ou seja, a bandeirada, mas se eu andar 2 km é 2 vezes 1,80, se eu andar 3 km é 3 vezes 1,80. Muito bem, se o número for inteiro, até que dá certo. Tá certo? Depende, não é nem inteiro, é um múltiplo desses negócios aqui, ó. Tem que ser um múltiplo desse ou um múltiplo desse para dar certo. O que tem de errado aí? O errado é que isso, eu desenhei as retas aí também, as funções afim. Qual seria a função afim? Então, essa aqui seria uma P1 entre aspas, que é a função supondo uma variação contínua. O que eu estou supondo aqui? Que o taxímetro varia continuamente. A cada fração de segundo ele está lá mudando. Só que não é assim. Como ele varia de 30 em 30 centavos, a função, se você andar, olha, se você estiver lá no meio, se você está num ponto, ele marcou, e se você andar mais 100 metros, você paga a mesma coisa, porque ele não virou. Então, não é contínuo, ele não aumenta continuamente, porque você fica no degrau. Tá certo? Se você andar até 100 metros, se você andar 50 metros ou 100 metros, você está pagando a mesma coisa, porque você continua, o taxímetro não virou ainda, no 0,30. Então, a função é isso, é uma função em escada. O preço fica parado em um determinado tempo. Né? E aí, a outra, a P2, né, que seria a função... A P2, que seria a função afim, que daria o preço novo, os textos didáticos colocam assim. 3,50, que é a bandeirada, mais x vezes 2,20. X é o número de quilômetros e 2,20 é o preço por quilômetro rodado. Vocês percebem o erro que está aí, né? Olha para os dois gráficos. A real é em escada e a afim é a variação contínua. Na afim, está supondo que a corrida está aumentando o tempo todo, continuamente. Andou um metro, aumentou, andou, tá certo? E não é assim. O preço, concordaram? Se eu faço uma corrida de 100 metros ou de 150 metros no preço antigo, vocês vão pagar a mesma coisa. Tá certo? Porque não rodou ainda. Então, o valor real... E agora? Deu. Obrigada. Então, agora está fininho, né? Também não quero ficar com uma vozinha de... Pode pôr mais grave aí. Está muito... Está alto. Dá para baixar? E agora? Melhorou? Bom, sei lá. Então, vamos.
Então, essa é a diferença. Aí eu desenhei as duas, porque a função afim, ela não é tão ruim assim. Ela é uma boa aproximação da situação real. E a vantagem é que ela tem uma expressão analítica. Tá bom? Olha, a afim, ela aproxima bem a real. Tem uma diferença pequena. E ela tem uma expressão analítica. Essa é a vantagem. Ela é 3,20 mais x vezes 180. Ela tem uma expressão analítica. A função em escada não tem uma expressão analítica. Ela tem os degraus. Por exemplo, vamos fazer agora, então, aí finalmente eu estava podendo calcular a minha corrida de 10 quilômetros, quanto que ia aumentar percentualmente. Tá certo? Então, no degrau, primeiro, 10 quilômetros, em que degrau eu estou? No preço antigo, porque eu tenho que saber quanto eu pagaria e quanto eu pago agora para ter o aumento percentual. P1 é o preço antigo. 10 quilômetros, em que degrau? Agora eu estou olhando para a função degrau, a função real, que é a função que está aí, a função degrau. Qual degrau eu estaria nos 10 quilômetros, hein? Como é que eu calculo? Que degrau que eu estou? Porque eu tenho que saber em que degrau que eu estou para saber o preço. Qual o degrau da escada? Como é que eu tenho que fazer? É 10.000 metros. Eu tenho que dividir pelo 166,6 para saber quantos degraus eu andei. Tá certo? E isso vai dar, eu fiz a conta para vocês. Bom, isso dá exatamente 60, porque isso, o 166,6 era 1,80 dividido por 30. Isso aqui vai dar 60. Tá? Ou seja, em que degrau eu estou? Que degrau que eu estou, hein, gente? No 60º, no degrau 60 ou no degrau 61? Como é que a gente calcula o valor de uma função em escada? Olha aqui, pega uma função em escada. Parece bobagem, mas até que não é, né? Faz assim, ó. Pega lá uma função em escada, tá? Aqui seria o 166,66 lá, tá bom? Se eu estiver aqui de 0 a 1 vezes esse número, eu estou no primeiro degrau. Se eu tiver entre 1 vez e 2 vezes esse número, entre 1 vez e 2 vezes esse número, eu estou em que degrau? Segundo. Se eu estiver entre 2 vezes e 3 vezes o número, eu estou no terceiro. Tá certo? Então, isso significa o quê? Vamos supor que eu tenha andado... eu estou entre N e N mais 1 vezes o 166. Assim, olha. Deixa eu fazer o segundo, que é mais fácil. Deixa eu voltar. Para não pegar exemplo fictício, eu já faço a conta certa. No P2, se vocês fizerem 10.000 metros dividido pelo 136,36 metros, isso dá 73, alguma coisa. Tá? Na função P2. Ou seja, em que degrau que eu estou? Eu estou em que degrau? No degrau 73 ou no degrau 74? Eu estou assim, ó, entre 73 vezes o número e 74 vezes o número, vezes o 166. Tá? Olha, se eu estou entre 1 e 2 vezes, eu estou no segundo degrau. Se eu estou entre 2 e 3 vezes, eu estou no terceiro degrau. Então, se eu estou entre 73 e 74 vezes, em que degrau eu estou? No 74º degrau. Tá certo? E qual é o valor da função? Eu estou calculando o valor de uma função, gente. No de cima. Não, porque é onde virou. Porque é assim, ó, ele virou, a função é assim, ó. Aberta aqui, fechada lá.
Ele vira. Não, virou. No 60 ele virou. Aí ele está no 61. Porque virou. Certo? Você supõe assim. Claro, tem uma posição limite lá. Pois é, na verdade, o em metro não é nem assim 166,6666. Deve ser a cada 167 metros. Ele deve fazer uma aproximação para cima, claro. A vida real não é exata, assim. Ele tem que fazer, ele não pode medir uma dízima, né? Provavelmente ele faz 167 metros, 170 metros, alguma coisa assim. Aí é que tá, você vai ver que não dá. Você vê, a função é interessante por isso. Olha, bom, a gente está aqui. Então vamos lá, eu estou aqui, você vai ver, a gente chega lá. Eu estou aqui no degrau 74. Se eu estou no degrau 74, qual é o valor da função? Olha, no enésimo degrau. No enésimo degrau, eu estou no preço novo, né? Na P2. É 3,50. Mas quantas vezes 0,30 no enésimo degrau? Isso eu estou calculando o valor de função, gente. Eu dei um gráfico e falo, eu quero o valor da função no tal ponto. Estou calculando simplesmente o valor de uma função. Ó, na função em escada, olha aqui, ó. Se eu estou no segundo degrau, quantas vezes eu somei o 0,30? Aqui seria o 3,50, ó. Aqui é mais uma vez 0,30. Se eu estou no segundo degrau, eu somei uma vez 0,30. Se eu estiver no terceiro degrau, quantas vezes? 2 vezes 0,30. Então, se eu estiver no enésimo degrau, quantas vezes eu somei 0,30? N menos uma vezes. Olha aqui a função, como eu calculo o valor da função. O valor da função no enésimo degrau da P2, aqui eu estou fazendo a P2, a outra é equivalente. O valor da função no enésimo degrau é 3,50 mais n menos uma vezes o 0,30. Tá certo? É só olhar para o gráfico. Portanto, qual vai ser o valor novo da minha corrida de 10 km, gente? Qual é o valor novo da minha corrida de 10 km? Aí, finalmente, eu consegui calcular quanto ia ser o valor da minha corrida. Ia ser quanto? Vai ser o 3,50. Deu 73, alguma coisa, então eu estou no degrau 74. Então, quantas vezes eu somo? 73 vezes o 0,30. Esse é o valor novo. Isso vai dar 25. Fiz a conta aí, agora não sei onde eu pus a minha conta. Acho que dá 25,40. Eu fiz a conta, tá aqui, ó. Só fazendo a conta, pode usar uma calculadora. Aí é um bom uso da calculadora. Isso dá 25,40. E quanto era antes? Como eu faço a conta de quanto era antes? A mesma coisa, só que eu tenho que ver em que degrau eu estaria. Eu estava no degrau 60. Então, vai ser quanto? 3,20, que era a bandeirada, mais 59 vezes o 0,30, seguindo essa lógica. Se eu estou no degrau 60, o valor da função degrau eu calculo desse jeito. Tá certo? E aí, dava quanto? 21,20. Portanto, eu furiosamente percebi que quanto que aumentou, hein? Quase 20% praticamente, né? Porque, ó, 10% é 2,12. 10% é 2,12. 20% é 4,24. Então, daria, se fosse 20%, daria 25,44. 25,44 centavos se fosse 20%. Portanto, deve ter uns 19,8% por aí. Quase 20%. Vai, 19, alguma coisa por cento.
Então, numa corrida de 10 quilômetros, o aumento, esse aumentozinho inocente, dá 20% de aumento. Tá certo? Ah, é 20,90? Eu fiz a conta errada, então, desculpe. Então, é mais ainda, né? Não. Não, mas é a primeira. Quem está falando é o PC? Está aí? Não estou vendo você. Ah, você que eu pensei que Paulo César, que a voz... A antiga era 3,20. Quantos por cento deu de aumento? Bom, aí, bom, tem... Não pode ser mais que 22,22, porque uma das coisas que eu descobri é que 22,22 é o aumento máximo possível, se a gente fizer aproximação linear, aproximação pela função afim. Bom, então, olha, o que eu estou dizendo, o que eu quis mostrar, eu vou ainda fazer mais umas coisas, mas o que eu quis mostrar com isso é assim, que uma situação real mesmo, né, do cotidiano seu, que você quer fazer uma conta, você cai em umas funções muito interessantes. Né? E a função escada, eu insisto, a gente deve trabalhar com ela, porque é uma função que aparece em todo lugar, em todas as tarifações, porque a tarifação nunca é contínua. Agora, olha, daí eu fiz o seguinte. Como é que é a função aumento percentual? Aí o que eu fiz foi o seguinte. Bom, está todo mundo convencido que o aumento percentual da corrida depende do comprimento da corrida. Se eu fizer uma corrida de 3 quilômetros, não vai ter o mesmo... É isso que é característico das corridas de táxi. Não pode falar, o táxi aumentou 20%. Por isso, porque eu falei, por que não vem a notícia assim? Foi a primeira coisa que eu questionei. Por que eles não colocam quanto que o táxi aumentou? Por que eles colocam o aumento na bandeirada e o aumento no quilômetro rodado e não me dão quanto por cento que aumentou? Por que o jornal não dá notícia assim? As corridas de táxi aumentaram 20%. Porque não dá para dar essa notícia, foi isso que eu percebi. Porque o aumento, a porcentagem depende do comprimento da corrida. Uma corrida de 10 quilômetros aumenta 20%. Quanto que aumenta uma corrida de 0 quilômetro? 9,3, que é só a bandeirada. Só a bandeirada. Então, aumentou 9,3%. Eu quis fazer a de 10 aqui, porque no artigo eu fiz a de 3,5 km. E aí eu fiz a conta, quer ver qual é a porcentagem? Quanto que aumentou de 3,5 km? Ó, de 3,5 km dá para fazer. O preço novo era 11 e o preço antigo 9,50. Tá aí. Então dá para fazer a conta. Vai dar uns... Quanto que vai dar de aumento aí? Só fazer. Vai dar uma outra porcentagem. Tá certo? Então, corrida de 3,5 km vai aumentar, sei lá, 15%, 14%. De 10 km vai aumentar 20%. E assim, é só uma questão de fazer a conta. Então, a primeira coisa que eu percebi é assim, o aumento percentual depende da corrida. É justo isso? Não é? Sei lá. Mas é a realidade. Não tem um aumento fixo. Pois é, mas tem uma compensação. Aí eu falei, como é que varia o aumento percentual com o tamanho da corrida? Aí eu fui fazer o seguinte, olha. Qual é a função aumento percentual? Por exemplo, ó, pezinho de X, pezinho pequeno. É o quanto aumenta porcentualmente numa corrida de X quilômetros. Então, a primeira coisa, a gente sabe que o pezinho de 0 é 9,3. Porque se a corrida é de 0 quilômetro, é só a bandeirada. Então, é 9,3. Tá certo? Tá? E, sei lá, o pezinho de 10 quilômetros, nós calculamos aí, sei lá, não sei quanto deu, aí eu acabei me atrapalhando com as contas, mas tem que fazer a conta lá, daria mais ou menos 20%. Ou seja, então a primeira coisa que eu percebi é assim, o aumento percentual depende do comprimento da corrida. Então, que função é essa?
a função que me dá o aumento percentual. Então, eu queria uma função que dissesse assim, se a corrida é de 5 km, o aumento foi de 14%. Se a corrida é de 10 km, o aumento foi de 20%. Se a corrida é de 20 km, o aumento foi de 21%. Então, eu queria uma função que me fornecesse o aumento percentual em cada corrida. Para eu saber, bom, se eu for até a cidade andar 20 km, quantos por cento aumentou? Então, bom, para fazer essa conta, eu usei as funções afim, ou seja, as retas. Porque a função em escada daria uma expressão muito complicada, tem que fazer degrau por degrau. Ela não tem uma expressão única. E como a função afim é uma aproximação razoável, eu calculei aqui eu até calculei não sei se eu calculei no artigo ou se eu fiz separado. Se vocês calcularem o valor real aqui, por exemplo, acho que essa aqui que eu fiz, que dava 25,40. Se eu calcular pela função afim, pela reta, dá 25,50. Não é o valor correto é 25,40. Mas a função afim, é só olhar os dois gráficos, né? Eles aproximam. A função afim é uma boa aproximação da função em escada. Então, para calcular o aumento percentual, eu usei as expressões afim. Porque aí eu fiz assim, ó, o que eu queria saber? A P2 de X, P2 grande, o preço novo é a P1 de X, mais quantos por cento da P1 de X? Isso que eu queria saber. Se a corrida tem X quilômetros, o preço novo é quanto por cento a mais do preço antigo? E a primeira coisa que eu percebi, assim, meio surpresa, é que dependia da corrida. Porque a hora que eu comecei a fazer a conta, eu achava que dava um aumento percentual. Sei lá, nas corridas, se eu pegasse a bandeirada e o aumento de quilômetros rodados, daria, sei lá, 20% de aumento na corrida, sei lá. Eu imaginava que era um percentual fixo. E, surpreendentemente, não é. E isso que fez o problema ficar bonito. Não é. Porque aí... Bom, aí é só substituir. Aqui eu trabalhei, então, com as funções afim. Coloquei a expressão da função afim. Só colocar as duas expressões que estão aí, fazer a conta, e a gente chega que o aumento percentual, aí é só fazer a conta, tá certo? Põe a expressão afim da P1, a expressão afim da P2, isola o Pzinho pequeno, que é o aumento percentual. Tá claro que eu estou fazendo aumento percentual, porque eu estou fazendo a P1 mais quantos por cento do P1, que é o preço antigo, que me dá o preço novo. Né? É isso que eu estou querendo fazer. Porcentagem é só se ouvir, né? O preço novo é o preço antigo mais P% do preço antigo. É isso que eu estou fazendo. E aí, essa função aumento percentual deu o que está aí. Dá 30 mais 40, dá uma função racional. 30 mais 40x dividido por 3,20 mais 1,80x. Ou seja, se vocês quiserem uma corrida de 3,5 km, e se vocês querem saber quanto que aumentou percentualmente a corrida de comprimento 3,5 km, coloca 3,5 km aqui, faz a conta, vai dar os 19%, 20%, é só testar. Por exemplo, coloca de 10 km, que foi a minha. Agora dá para fazer de 10 km. De 10 km, agora dá quanto? Vai dar 30 mais 400, 340 sobre 3,20 mais 18. Aí faz essa conta. Oi? 430. Dislexia. E aí vai fazer a conta e vai ver quanto que dá. Tá certo? Aí a gente vai ter o aumento percentual em cada corrida. E o que foi mais surpreendente foi assim, eu comecei a descobrir, comecei a achar a coisa muito interessante. Porque aí eu observei o seguinte, tudo bem, se o x é 0, isso dá 30 sobre 3,20, que se vocês dividirem dá o 9,3, que é o só aumento na bandeirada. E eu falei, tá bom, e se a corrida... E aí você percebe que vai crescendo com o x, né? À medida que o x cresce, o aumento percentual está crescendo. Eu falei, nossa, então, se você fizer uma corrida muito longa, o aumento vai dobrar o preço, vai subir 100%, tá certo? O que acontece quando o x é muito grande?
É isso aqui, olha. Vocês concordam que isso aqui eu posso escrever assim? Posso escrever assim, né? Dividir numerador e denominador por x. Se o x é muito grande, isso daqui tende a 0 e isso daqui tende a 0, se a corrida for muito longa. Um número muito grande de quilômetros. E o 40 por 180 é exatamente, se vocês fizerem a conta, o aumento percentual do quilômetro rodado. Isso daqui vai dar 22,22. Ou seja, se a corrida é muito longa, o aumento, e o gráfico dessa função, da função aumento percentual, é o que está aí na página 26, começa no 9,3 e vai assintoticamente, ela cresce muito rapidamente, é assim, rapidamente ela atinge os 20%, essa aqui é a sacanagem, corridas curtas já rapidinho, olha, você vê a minha de 10 km, já rapidinho bate lá nos 20%. Ela cresce muito rápido, como está aí o gráfico, é só olhar, e depois ela para nos 22%. Ou seja, é uma coisa razoável. O que acontece? Quando a corrida é muito longa, a bandeirada não conta, porque a bandeirada vai ficar desprezível. Então, só conta o aumento do quilômetro rodado. Então, x0 é a bandeirada. X muito grande é só o quilômetro rodado. Então, os táxis são todos a gás. Nenhum táxi, pelo menos em São Paulo, ninguém, não dá, é insustentável rodar gasolina. Eles não conseguem, eles têm prejuízo. Então, em São Paulo, todos os táxis são a gás. Tudo gás, para poder manter alguma coisa. Do? Vai ponderando cada vez mais a média. Porque, por exemplo, se ele anda apenas 1 quilômetro, vamos dizer que rode de 1 em 1 quilômetro. Se ele andar apenas 1 quilômetro, é como se fizesse uma média aritmética. Agora, a cada quilômetro que ele roda mais, vai ponderando, vai tendo um peso maior a porcentagem do quilômetro rodado. Então, por isso que tende a 22, é como se fosse uma média ponderada. Por isso que vai tender aí aos 22 e quanto menos, vai tender mais para o 9%. Dá para interpretar mais ou menos assim. Mas eu tenho a outra função que também é interessante, que é a função também da contribuição previdenciária no Estado de São Paulo, mas aí eu vou deixar porque não dá tempo. Mas o que eu quis mostrar é assim, de uma situação do cotidiano, uma notícia que eu li no jornal, eu fui tentar calcular simplesmente a porcentagem e quanta matemática dá para trabalhar, quantos resultados interessantes dá para extrair daí. Né? Então, o que eu gostaria de tentar passar é essa postura. Essa é uma postura muito saudável do professor de matemática. Pegar até os problemas dos seus alunos e trabalhar nesse contexto de funções e de respondendo perguntas, né, aí atrás das respostas, e levar a matemática e desenvolver os conceitos atrás de respostas de problemas reais. Tá bom? Então, obrigada pela atenção. Espero que tenha sido proveitoso. Então, para vocês quando vocês receberem a RPM em casa, por favor, doem esse número que vocês receberam agora para algum colega que não tenha e não conheça. Obrigada.